Esse caso foi bem interessante para que a gente possa analisar, como gestor, o papel que o segurança deve desempenhar nessa empresa. Bom, que ele é a prevenção de perdas, isso a gente já sabe, mas o que esse profissional deve ter para que ele consiga desempenhar essa função sem colocar o teu supermercado em risco? Primeiro de tudo, tem que ter um perfil psicológico adequado para trabalhar com esse tipo de situações, porque obviamente situações de crise vão acontecer nessa área. Os furtos pequenos, os furtos um pouco maiores, pessoas com dificuldades de comunicação, pessoas alteradas, isso vai acontecer, isso é comum. Quem é que nunca teve uma situação dessa em seu mercado? Duvido. Quem não teve, se prepara que já já acontece. E você não pode lidar com a mesma emoção que eu e você lidaríamos. Eu certamente não levaria desaforo para casa, você provavelmente também não. Só que nós não estamos falando de mim e de você, nós estamos falando de um profissional que tem que ser treinado para isso. E por quê? Porque toda a responsabilidade do que se passa ali dentro daquele ambiente é da empresa, ou seja, é sua como gestor. No final das contas, quem vai pagar a conta é você. Então vamos às contas. Primeiro de tudo, a forma de abordagem que esse profissional deve ter deve ser discreta, deve ser comedida, deve vir no sentido de conter o avanço de um meliante, de um cliente um pouco mais estressado e não de entrar na mesma vibração dele e acabar colidindo de forma violenta com essa pessoa, seja verbalmente, seja de forma física, como aconteceu no vídeo. A responsabilidade do supermercado, nós vamos falar aí da responsabilidade civil, primeiramente em relação ao cliente. Então, vamos partir do pressuposto que esse cliente tenha efetivamente praticado um furto. Ainda que ele tenha praticado um furto, a violência não é cabível e ela pode sim ser responsabilizada, inclusive pelo meliante. Então, não é de bom tom e não é especialmente legal para a imagem do supermercado que isso aconteça. Vocês devem lembrar de uma grande rede que recentemente teve uma situação em que o meliante entrava em colisão direta com os seguranças e os seguranças responderam com violência. Isso teve uma imensa repercussão. E aí eu volto no ponto, seja o seu segurança terceirizado, ou seja ele próprio da sua casa, ou seja, registrado por você ou feito uma contratação direta por você, a responsabilidade sempre é do supermercado. Se você depois vai entrar com uma ação contra essa empresa que te fornecia essa mão de obra, é uma outra história. Mas normalmente o cliente vai em cima do supermercado e ele consegue ganhar. Se o cliente ainda estiver sendo injustiçado, ou seja, se foi uma ideia de que tenha havido um furto e não houve, a coisa fica pior ainda. Nesse caso, a jurisprudência já é pacífica, que a abordagem agressiva, a abordagem incisiva, traz sim um dano moral, um dano à imagem daquele cliente e que deve ser indenizada. E quando eu falo, gente, sobre resposta, sobre imagem do estabelecimento perante a sociedade, hoje, com as redes sociais, hoje, com todo esse aparecimento, com esse fortalecimento, com esse acesso a toda a população, todo mundo tem que se preocupar com imagem. Um comentário no Google negativo sobre a tua loja vai te fazer mal. Um comentário no Instagram vai te fazer muito mal, vai ter repercussões negativas sobre a tua loja. Então, não é interessante, pode gerar responsabilidade civil em relação a indenizações e dano à imagem.